Boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare sempre nesse clima de paz, de harmonia e de muita amizade. Como é bom, né, estarmos novamente aqui estudando o Evangelho de Jesus, desse capítulo do Cristo Consolador, onde nos favorece, nos possibilita inúmeras abordagens, né, visões sobre esse capítulo, sobre esse tema de Jesus como nosso Consolador. Nós começamos a buscar e a pensar e a refletir do nosso início, né? Todos nós, somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, caminhando em direção a Deus, caminhando em direção à perfeição. E para que cheguemos, né, a esse objetivo, necessitamos passar por inúmeras experiências, por inúmeras vidas que vão nos oferecer essa experiência. De acordo com as nossas necessidades, nós iremos habitar um planeta que esteja de acordo a atender aquelas nossas necessidades. No nosso caso, habitamos o planeta Terra. E para estarmos aqui habitando o planeta Terra, um planeta material, o espírito necessita de quê? De um corpo material para se fazer atuar. Para que ele possa se manifestar no planeta material, ele precisa de um corpo material, ou seja, o corpo físico. Sem esse corpo físico, não tem como o espírito vir aqui a atender os seus aprendizados, a sua integração, porque como ele vai aprender no plano espiritual a trabalhar com dinheiro? O plano espiritual não tem dinheiro. Como é que o espírito vai aprender a trabalhar a resignação, a abnegação? No dia a dia, na vida em sociedade. Porque quando a gente não está ali, né, colocado contra as nossas necessidades mais imediatas, nós somos tranquilos naquela história. Olha, eu sou muito legal, eu sou muito bom, contanto que você não me contradiga, não me atrapalhe. Não é assim que a maioria de nós fazemos, às vezes? A gente pode não falar, mas é assim que a gente acha. Na hora que o outro nos contradiz, no outro tem uma opinião diferente da nossa, na hora que o outro nos perturba e nos fere, como é que a gente acha? Então, nós somos essas criaturas que precisamos colocar isso na vida física, para saber se realmente aprendemos as lições. Se nós precisamos de um corpo físico, é natural que a gente queira um corpo como? Um corpo com saúde. Um corpo bem, um corpo disposto. E a gente busca tanto essa saúde para esse corpo, não é mesmo? E a gente escuta tanto falar dessa saúde, e a gente se pergunta, apesar de tantas conquistas na área da ciência médica, das tecnológicas, de tantos estudos a respeito da melhor alimentação, das melhores atividades físicas, para a manutenção da nossa vida, para que ela tenha mais tempo, né, de vida para que a gente tenha mais tempo de vida com o quê? Com qualidade. Não adianta só ter tempo de vida. Com qualidade. Apesar disso tudo, nós aqui na Terra somos milhões de doentes. Não é interessante? Nós somos milhões de doentes. Então nós vamos buscar, para resumir, duas definições, para vermos aonde está a nossa dificuldade de entender como é que a gente faz para se curar. Como é que a gente encontra nesse Cristo o consolo?
Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, foi o primeiro que eu busquei, ela dá a definição, logo no seu preâmbulo, dizendo o seguinte, que é o estado completo de bem-estar físico e mental. Isso é saúde. Reparemos, estado de completo bem-estar, completo, físico, mental e social. Ou seja, não é apenas uma enfermidade, uma doença do corpo. Eu tenho que estar bem emocionalmente. Eu tenho que estar bem socialmente nas minhas relações sociais. Segundo a OMS, pela sua definição, nós temos saúde? Cada um responda. Vamos pensar. Bem, nós vimos também, buscamos também pela doutrina espírita, no livro Consolador, Emmanuel dizendo sobre saúde. Que saúde é a perfeita harmonia da alma. Perfeita. E nós nos perguntamos, nós temos a perfeita harmonia da alma? O que é uma coisa harmônica? Equilibrada, em paz. Nós temos equilíbrio com tudo? Nós nos relacionamos com equilíbrio? Nós temos o equilíbrio com a natureza? Nós temos equilíbrio na alimentação? Nós temos equilíbrio junto às nossas buscas e aflições? Nós somos equilibrados durante o sofrimento? A gente começa a pensar. Então, a harmonia perfeita, que é esse equilíbrio, essa paz, é completamente diferente da criatura que se sente desadaptada ao mundo, inadaptada ao mundo. São aquelas criaturas que não conseguem se adaptar ao mundo, não conseguem ter harmonia com a vida. E diz assim, olha, eu não consigo aceitar o mundo do jeito que ele é. Se eu não consigo aceitar o mundo do jeito que é, eu estou em desarmonia com ele. Se eu estou em desarmonia com ele, eu não tenho harmonia na minha alma. Logo, eu não tenho saúde. Se eu não tenho saúde, eu tenho o quê? Enfermidade. Então, a gente começa a reparar em Emmanuel, quando ele fala que a falta de harmonia, nós adoecemos. Ou seja, a nossa saúde depende da harmonia, da paz da nossa alma, das nossas disposições, do nosso estado de espírito. Olha como é que tudo, a gente para assim, poxa, isso está dentro de mim. E como é que está o meu estado de espírito? Então, quando a gente está no trânsito, a gente pode se perguntar assim, como é que está meu estado de espírito? Eu estou inquieto ou estou harmônico? Se eu estou harmônico, eu estou em paz, eu estou com saúde. Eu estou vibrando por saúde. Se não, eu estou desarmônico. E vou gerar o quê? Enfermidade. E a gente percebe como é importante, né, a doutrina espírita nos trazer, nos esclarecer o motivo dessas nossas dores, dessas nossas insatisfações, desses nossos sofrimentos. Qual foi o motivo? Então, a doutrina espírita nos explica. Então, a gente começa a lembrar, inicialmente, de uma página do livro A Coragem da Fé, que foi ditado pelo espírito Bezerra de Menezes, que ele diz assim, filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material e os desajustes da consciência. A doença, quando se exterioriza, se revela e pede tratamento. Infelizmente, no entanto, o homem tem oferecido aos seus males físicos, que são, em essência, males espirituais, remédios que apenas agem perifericamente, ou seja, não vão atuar no âmago da questão,
no principal da questão, ou seja, na causa daquela enfermidade. Então nós tomamos remédio para o corpo físico. Mas se o corpo físico retrata o que está dentro do meu espírito, eu estou tratando de forma paliativa. Então quando eu vou lá no médico e tomo remédio, eu estou tratando o corpo físico. Mas a dor é uma consequência. O meu corpo é uma consequência. Onde está a causa? Quem está doente? O espírito. O espírito se encontra doente. A doença está no espírito. Joana de Ângela nos diz assim: só há doença porque há doente. Então não haveria doença. A doença do espírito. Então não é o corpo. A gente tem que começar a compreender que nós temos que tratar essas questões de dentro para fora. Do interior para o exterior. Senão a gente vai ficar fazendo o quê? Enxugando gelo. Paliativo, não resolve nada. Olha, e a gente repara bem que não é só harmonizar o perispírito. Porque quantos de nós chegamos aqui, antes passamos no médico, tomamos remédio, como deve ser feito, fizemos exame, busca a casa espírita o recurso, o socorro, vem aqui, tomamos os passes. E depois retorna tudo de novo. Então, mesmo trabalhando fluido, organizando, trocando a questão fluídica, ainda não foi suficiente. Por quê? Porque a causa se encontra no espírito. Então, com a doutrina espírita, com o estudo, nós podemos relembrar que todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que foi uma das maiores conquistas do espírito, né, que utiliza o raciocínio. Ele ganha a liberdade de escolher. Dentro, lógico, uma liberdade que a gente pode dizer total, não, restrita à sua capacidade. Então, nós damos liberdade para um filho de 5 anos, diferente do filho de 10 anos, do de 15 anos, do filho de 18 anos. Então, a gente vai relativizando. Nossa liberdade é total? Que liberdade? Eu não moro sozinha. Eu não moro numa gruta. Eu moro com outras pessoas, então a minha liberdade, contanto que não incomode o direito do outro, que também tem liberdade de ser feliz. Então a gente começa a entender que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Dentro desse livre-arbítrio, eu tenho meus comportamentos. Eu decido o que eu vou escolher, o que eu vou fazer. Então nós começamos a perceber que além do livre-arbítrio, nós somos regidos por uma lei que se chama lei de causa e efeito. Ou seja, todo ato tem a sua consequência, tem o seu efeito. Se eu tenho um ato positivo, eu tenho um efeito positivo. Se eu tenho um ato negativo, eu tenho um efeito negativo. E eu vou viver com isso, a cada 1 segundo as suas obras. Ou seja, a plantação é livre. Eu planto o ato positivo ou o ato negativo. Agora, a colheita é obrigatória. A consequência não há como fugir. Então, eu tenho livre-arbítrio para escolher, mas vou ser regida pela lei de causa e efeito, que vai me responsabilizar por aquela conduta. E não vai haver um só ato que não terá a sua consequência. E toda vez que eu cometo um ato infringindo uma das leis de Deus, eu irei me desarmonizar com a lei e sofrerei as consequências. No momento que eu infrinjo a lei de Deus, eu já me desarmonizei. Já repararam? Eu já me desarmonizei com a lei de Deus. Eu já estou desarmônico. E vai me causar o quê? Dor. Aí eu vou ter sofrimento. Então a gente começa a perceber,
Por que eu tive dor? A dor é a causa? Não, a dor é a consequência. A causa está onde? Aqui, ó. Num comportamento que eu tive, positivo ou negativo. Vai gerar uma consequência equivalente. Então, nós vamos começar a reparar que quando eu falo assim, eu sou assim porque eu tenho essa dor. Não, eu tenho essa dor porque eu sou assim. Então a doutrina espírita nos demonstra, né, que essas causas, quem deu origem, fomos nós mesmos. No momento que tivemos um determinado comportamento, ou de acordo com a lei de Deus, ou em desarmonia com a lei de Deus. Fomos nós. Agora, quando será essa consequência? A consequência poderá ser nessa própria reencarnação, como poderá vir em que reencarnações futuras pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos faculta nos reorganizarmos com a lei quando tivermos nos aprontado. Ou quando a gente paralisar de alguma maneira. Aí vem a vida e nos leva de qualquer maneira. Não adianta, porque é da lei o progresso. Vai ter que caminhar. Ou caminha querendo, ou caminha empurrado pela água da vida. Vai caminhar. Então não adianta fazer biquinho, bater pezinho, que o espírito uma hora ele vai ter que andar. E aí vem a dor. A dor representa o escoadouro desse espírito. A dor representa o que essa alma, o que esse espírito ainda tem desarmonia. De uma certa maneira, já é um prenúncio de cura. A dor já é uma autocura. Porque eu estou sofrendo. Agora, todo mundo que sofre se cura? Não. Tem gente que sofre com resignação, né? Aprendendo, buscando entender o porquê da sua dor. Porque a dor nesse momento funciona como o quê? Como um despertador, um alerta dizendo assim, a natureza está te dizendo que você está andando no caminho errado. Atenção. Você tem direito ao uso disso sim, mas não do abuso. Então, aquele momento lá, né, que a gente vai se alimentar, e pode se alimentar de tudo, dentro do justo limite. E toda vez que eu saio desse justo limite, eu abuso. Quando eu abuso do uso, aí meu estômago, meu fígado, meu pâncreas, não sei quem mais lá, vai começar a fazer barulho, vai começar a doer até eu prestar atenção. Mas eu não presto. Eu não sei por que aconteceu isso. Aí eu vou lá no médico, olha, eu não sei o que está acontecendo. De vez em quando está me dando uma dor aqui. Ou então, vou lá, me aborreço com fulano, me irrito, fico amarga. Aí vou no médico, não sei porque eu tenho essa gastrite, uma azia, um gosto de azedo. Aí ele me dá remédio. Até que um dia eu paro e digo, peraí. O que foi que eu comi para ter essa gastrite? O que eu fui, né? Comi nada. Mas peraí, houve aquela situação, né? Me aborreci. Ou então, olha essa dor aqui no fígado, olha. O que eu tinha comido? Olha, será que eu não exagerei na alimentação? Ou seja, toda vez que eu me desequilibro, que eu saio do justo limite, eu me desequilibro não só com a alimentação, mas com as pessoas, com as coisas, com a vida. Toda vez que eu poderia ter me relacionado, mas eu vou além. No momento, eu começo a desenvolver e começo a perceber a relação das dores que o meu corpo demonstra e aonde elas residem dentro do meu espírito. Eu começo a observar e começa a minha atenção a ir para ali. Eu falo, toda vez que eu me aborreço, eu tenho dor de coluna. Eu sou assim, me aborreço, tenho dor de coluna. Já descobri que não foi maneira de dormir, foi o aborrecimento. Foi a forma como o organismo encontrou de dizer assim, chega. Aí a dor é um alerta. Senão vai piorar. Então a gente começa... Porque se eu não tivesse essa dor, eu não acordaria.
ela não me despertaria para o real motivo. Vocês reparam que tem algumas pessoas que sofrem e botam a culpa em tudo que é do lado de fora. Não que a gente tenha culpa de nada, mas não se responsabilizam pelas suas atitudes. O que vai acontecer com elas? Vai sofrer mais ainda. Porque vai ter um dia que o despertador vai ficar tão alto que ela vai ter que acordar. E desse momento a gente percebe, então isso é uma causa atual. Mas digamos que eu tenha feito mal a uma pessoa no fim da minha reencarnação, ferido muito, não tive nem tempo de me recompor com a lei. Então, nas próximas reencarnações, eu vou ter lá uma dificuldade, num determinado relacionamento lá com aquela criatura, que eu falo, o que eu mereci para ter essa fulana aqui do meu lado? O que eu mereci? O que eu fiz? Por que Deus colocou? Deus não colocou nada. Nós nos complicamos com a lei, nos desequilibramos, desarmonizamos com aquela criatura uma determinada vida que tivemos, e foi uma causa anterior, e hoje eu tenho a misericórdia divina que me permite recompor com ela. Eu pedi, porque eu estava lesionada naquele setor, incompleta, desarmônica. Então eu pedi para que eu possa me harmonizar com aquela criatura. Eu posso não sair beijando, chamando ela de meu amor, mas pelo menos eu vou fazer um esforço maior de tolerância, de compreensão, de entender que ela não está à toa na minha vida, né? Da necessidade que eu tenho de me recompor com ela. Se ela vai querer se recompor comigo, isso não é problema meu ainda, né? Eu é que tenho essa responsabilidade, porque eu que tenho a consciência sobre isso. Talvez ela não saiba disso, você sabe, ainda não fez muito para compreender. Então é quando nós compreendemos que sempre teremos, né, que nos encontrar com a lei, ou agora ou depois. Por isso que a gente fala, mas de onde é que foi essa dor nessa vida que eu arranjei esse problema no pulmão? Nessa vida não fez nada, a criança nasceu lá com problema no pulmão. E na vida anterior? O que ela está resgatando ali com a lei? Eu não sei do passado daquele espírito. Então Deus está sempre certo, porque a misericórdia divina, oferecendo a outra oportunidade de se resgatar com a lei, para que ele possa novamente se harmonizar. E do momento que ele se harmoniza, ele passa a ter saúde. Saúde que a gente chama integral. Não apenas a saúde do corpo físico, mas a saúde integral de um espírito. Nesse momento, né, a gente vê a importância da doutrina espírita nos esclarecendo. Porque ela vai dizer, olha, não somente vocês sabem aonde que está a causa das dores de vocês agora, não. Mas para que serve saber essa causa? Para que nós possamos, da próxima vez, nos nossos comportamentos diários, nos atentarmos para as escolhas que nós fazemos. A ter o melhor discernimento entre o que é bom e o que é mal. Sabe aquela história que bota a mão a criança bota a mão ali na panelinha quente, queima. Ela vai aprender a se afastar daquilo. Não é isso que a gente faz? A gente começa a se afastar daquilo que nos machuca. Então é a dor. E o espírito não é pelo fato dele ter desencarnado que ele se transformou. O espírito só modifica no momento que ele estuda, que ele medita ou que ele sofre. Qual é a forma que a gente quer para se modificar e para aprender? A escolha é nossa. A doutrina espírita está aqui, a casa espírita, nos oferecendo a oportunidade de estudar, de refletir, de meditar. Porque nós aprendemos bastante com a dor, não foi? Nós podemos dizer que a maioria de nós somos espíritos cansados de sofrer.
e que não sabiam muito bem porque sofriam. E não sabem nem fazer como é o certo. Então, como é o certo fazer? Discernir entre o bem e o mal. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente vai lembrar. Se eu, para discernir o bem ou o mal, eu preciso conhecer as leis morais. Porque eu não posso infringir as leis morais. Então, quando eu estudo as leis morais e reflito sobre essas leis morais, eu passo a ter dentro de mim um mínimo de conhecimento para eu raciocinar assim, olha, como é que Jesus disse para eu agir? Nessa hora aí que eu brigo com uma pessoa, quando ela me magoa muito e me fere, como é que eu ajo com essa criatura? O que Jesus falou? Para eu ir lá e machucar ela de volta ou para perdoá-la não só 7 vezes? Jesus falou isso aqui, ó, perdão. Jesus falou sobre o perdão. A opção é minha. Ah, eu sei disso. Mas isso aí, ó, é Jesus. Eu não vou fazer assim. Eu vou revidar na mesma moeda. Lá na época ainda, lá de Moisés. Lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer isso, sim. Mas também aceitarei a consequência. Estou de desacordo com a lei de Deus. Com a lei que Jesus veio nos ensinar. Um pai de amor e de misericórdia. Não mais um pai vingativo, que se acreditou em época de Moisés. É um Deus bom, generoso, misericordioso, justo, que nos ama e que não quer o nosso mal e que de maneira nenhuma nos faz sofrer, que é apenas que nós nos reeduquemos. Nos permite retornarmos uma vida para quê? Para fazermos diferente, para fazermos melhor. Então, no momento que a criatura tem esse entendimento, tem essa luz que o Cristo nos deixou através do Evangelho, a gente já começa, eu posso não caminhar igualzinho na direção de Jesus como ele fez, mas eu já sei que o caminho é para cima e não mais para baixo, né? Então eu sei que vai ter um pouco mais de esforço, porque é a subida. Então a sintonia, eu já sei que é outra. Então a gente começa a se trabalhar na direção de Jesus. Olha, vou trabalhar por aqui. Bem, sobre a doença, né? E a cura, nós trouxemos também Emmanuel nos dizendo sobre essa questão do Consolador, que ele fala. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Vamos repetir isso. Se o corpo reflete o espírito enfermo, a gente começa a perceber que esse corpo vai ser sempre como um mata-borrão. Cada reencarnação, ele encosta, né? O perispírito encosta nesse corpo e deixa lá a sua marca nesse corpo. É como se fosse um mata-borrão, encostando assim fica. Então, se nós lesionamos o espírito, o perispírito em determinados órgãos, em outras reencarnações, esse perispírito prossegue. Quando ele encontra um novo corpo, o que ele faz? Aqui, ó. Ele encosta. Às vezes ele não sai tudo ainda não. Ainda tem mais coisas para depurar. Vai precisar de outras reencarnações. Mas já é o início. É o que a criatura vai aguentar. Então ela já passa aquela reencarnação depurando aquela situação. Isso é muito importante para nós nos harmonizarmos também com as nossas dificuldades orgânicas. E a gente entender assim, meu pai, né? Eu vou buscar ajuda, eu vou procurar me medicar, me consultar, vou fazer tudo o que eu posso fazer. Mas vai ter um momento que eu vou ter que aceitar.
É a hora que eu me harmonizo com a vontade de Deus. É quando eu paro, que quando eu estou buscando, eu não estou sendo rebelde. É natural que eu busque o melhor, que eu busque a saúde. Agora, quando eu não aceito, quando eu não me aceito do jeito que eu sou, eu entro em desarmonia. Aí eu deixo, né, o meu corpo em maior enfermidade do que ele já se encontrava. Porque ele vai justamente, vibrar, ele vai emanar desse corpo físico essa desarmonia, aquela criatura desarmônica, né? E a gente tem que buscar ser harmônico em tudo. Às vezes a gente tem um comportamento assim. A pessoa está aqui, todo mundo sentado, daqui a pouco vem uma criatura, levanta, empurra a cadeira, aí sai ali, bate na porta, esbarra na parede, pede gancho, puxa o banco cai, não é assim? Faz uma barulheira, daqui a pouco volta, senta, daqui a pouco levanta, O que é aquilo ali? O que aquela pessoa está passando? Ela pode estar querendo, né, inconscientemente até chamar uma atenção. Mas antes de chamar a atenção, ela está passando um clima de desarmonia. É quando a gente tem que começar a ter cuidado até como é que a gente fecha uma porta. Como é que a gente fala com o outro. Como é que a gente puxa uma cadeira. Como é que a gente pega um copo. A gente tem que ser mais harmônico, mais delicado no sentido de suavidade. Eu falo para mim, tem que falar de forma mais harmônica, com uma voz mais harmônica. Às vezes a gente esquece e não consegue dessa harmonia. Mas a gente vai buscando sempre o quê? Entrar em harmonia. Buscar essa harmonia nos pequenos gestos e perceber que o universo é harmônico. Tudo, a natureza é toda harmonia. E quando a gente se permite observar a natureza, entrar dentro daquela vibração da natureza, né, sem muitos aparatos, sem muitas complicações, só sentar ali e ficar, porque tem gente que para observar a natureza tem que levar o guarda-sol, tem que levar a cadeira, tem que levar a espreguiçadeira, tem que levar o cobertor se esfriar, tem que levar o bronzeador para se queimar. É tanta coisa que já desequilibrou. É só ir lá na natureza e olhar, sem muita confusão. Né? Então a gente tem que aprender a simplificar. Aí a gente observa assim, a gente entra num grau de harmonia com a natureza tão gostoso, tão bom, que não dá vontade de sair. Porque aquilo ali é o que está resguardado para cada um de nós. É viver em harmonia. Por que a gente fala, bem, agora vamos parar e vamos para a vida real? Não, a vida real é aquela. Nós não temos uma vida real. Nós temos aqui um esboço, né, uma tentativa de vida real. Nós estamos treinando para entendermos o que vai ser a verdadeira vida. É a vida de harmonia, de plenitude com o outro. A gente não vai precisar falar muito para se entender, a gente vai conseguir se olhar, né, e se respeitar e se entender por esse olhar. Então vamos ver aqui. Desde que as causas da doença encontram-se no espírito, no seu caráter doentio, a cura também vai estar dentro do nosso espírito, na mudança positiva do caráter, do comportamento. Então, quando é que, se só existe doença porque há doente, e no instante que eu me modifico interiormente, eu passo a me curar, o que eu percebo? Que o remédio está dentro de mim. Está no meu comportamento. A causa, o tempo todo, esteve no meu comportamento. Mas a gente é chegado a uma lei de menor esforço, não é mesmo? A gente quer que o outro bote a mão da gente e cure. A gente quer ir num determinado lugar para ser curado. É bom, né? O outro bota a mão, a gente ficou bom. Acabou. Não tem que me responsabilizar por mais nada. É isso. A doutrina espírita não valoriza esse tipo de situação.
Quando se chega aqui na casa para tomar um passe, todos nós passamos antes para ouvir a divulgação doutrinária, uma palestra, um estudo, aonde nós vamos buscar alertar sobre a mudança de comportamento. Todas as palestras, todos os estudos vão sempre verter sobre esse âmbito. Mudança do teu comportamento. Você é aquilo, a tua vida é aquilo que você é interiormente. Como é que estão os teus pensamentos? Como estão os seus sentimentos? Como estão os teus comportamentos? Então a doutrina espírita o tempo todo fala, enquanto você não modificar o seu comportamento, você não vai ficar curado. Então não adianta ter uma cura parcial, ter uma cura, um placebo de cura. Porque vai voltar ao que era. Porque imediatamente a criatura vai se ligar a outras vibrações, né, a outros sentimentos menores, que vai entrar em desarmonia e vai causar doença novamente. Ou vai retornar a doença. Então não adianta, tem uma hora que tem que falar, chega de ser preguiçoso. Eu tenho que falar para mim, alma, chega de ser preguiçosa. Ninguém vai fazer por você, nenhum espírito vai te dar o privilégio de não ter que trabalhar. Não existe. Quem vende isso está vendendo mentira. Não existe. O que existe é a nossa transformação. A vontade de nos transformar já é o início da própria transformação. Pô, mas eu não estou transformado, eu tenho vontade. A vontade de trabalhar, a vontade de nos transformar, já é um trabalho em si. Já é uma caminhada. Jesus, em nenhum momento, parou com seus discípulos para ficar ouvindo lá choramingas. Ele passou lá por Mateus e falou, vem, segue-me. E foi embora. Ele quisesse, ele que levantasse, fosse atrás dele. Ele não ficou ali parado. Da mesma forma, como a doutrina espírita passa por nós. Você quer, meu filho? Vamos sentar, vamos estudar, vamos aprender. E faz força para entender também. Faz força para entender. Faz força para aplicar isso na tua vida. Porque se eu não colocar isso na minha vida diária, e só ficar com isso decorado na minha cabeça, não adianta nada. Porque não vai ter, né, aquele quiz de evangelho lá no plano espiritual, para saber quem que sabe mais a Bíblia, o livro dos Espíritos, não tem nada disso. E quem conseguiu aplicar o mínimo possível da sua fé no seu dia a dia. O mínimo possível. Então eu estou vendo a situação, o camarada está ali, está buscando me desarmonizar, eu já percebi qual é a dele, eu já senti. Eu decido o que eu faço. Eu decido. O momento é meu. Jesus já me ensinou. A vida me convida para eu reagir igual ou pior. Eu decido. Ou eu reforço aquela minha personalidade truculenta, que puxa a espada e vai lá e resolve logo num zip-zap, ou eu paro e falo, Senhor, eu ainda não sei se é boa. Automaticamente eu não sou boa. Se eu estou aqui me segurando para não ir lá fazer uma bobagem, me dá força, Senhor. Eu quero mudar. Eu não quero mais repetir aquele meu comportamento. Eu ainda estou pensando mal. Mas pelo menos eu não quero, Senhor, falar nada, uma palavra, mordo a língua, Senhor, me dá força, meu guia espiritual, me dá força interior. Isso é força interior. Porque a força exterior eu tenho. A força das palavras que vão lá e pá, e desafio e duela com o outro, eu também tenho. Saber responder na ponta da língua, eu sei. Desde as outras reencarnações, eu sei fazer isso muito bem. Agora, eu fui convidada para aprender uma coisa muito mais difícil. Aprender a me calar. Aprender, inspira, expira. Né? E não pira. Isso é que eu falo para mim. Calma, calma, alma. Sossega. Já teve muito desarmonia nas outras vidas. Agora é momento de acalmar.
que você aprendeu? Se a sua emoção ainda não é uma emoção superior, se a sua reação ainda não é automatizada no bem, se a sua reação ainda não é uma reação instintivamente cristã, tudo bem, mas você já tem a razão. Então, a sua emoção ainda não é boa, inteligente o suficiente. Então, usa a razão. Tem a mente e tem o coração. Ah, eu tenho que ouvir meu coração. Não, não, não. Às vezes meu coração, minhas emoções estão adoentadas. Eu tenho a razão. Jesus me ensinou isso aqui. Eu sinto isso ainda? Não. Eu sinto a vontade de seguir o Cristo. Olha só. Aí eu pego esse ensinamento de Jesus e jogo lá na minha emoção. E começo a falar com a minha emoção. Calma. Vale a pena? Realmente vale a pena me desarmonizar por causa de fulano? Realmente eu vou passar a ter dor, daqui a pouco eu vou ter gastrite, vale a pena? Só para eu ter razão? Só para eu não deixar ele vencer na discussão? Só para eu mostrar que eu sou o quê? Mais forte, mais inteligente, mais valente? Não vale. Não vale, eu quero a minha paz interior, que eu fiquei às vezes a semana inteira rezando, orando, fazendo prece, pedindo ajuda ao guia, aí de repente... aquele meu copo de estimação, porque espírito ruim assim, ainda tem copo de estimação, alguém vai, cai e quebra. Foi tudo embora. Aquilo tudo que eu demorei para subir, me ajuda, me ajuda. Aí eu já estou me sentindo, né? Um copinho bobo que eu gostava de segurar, quebrou. Eu vou abaixo. Quebrou o copo ou quebrou a mim? Parece que quebrou a mim. Quebrou a mim, porque eu estava identificada com o copo, porque eu botei minha expectativa no copo, enfim, porque eu dei valor ao copo. Louco, neurótico. Quando eu já entendi que eu não vou levar o copo para lugar nenhum, mas mesmo assim, eu me permito desequilibrar pela quebra de um copo, de uma xícara, porque eu perdi um ônibus, porque fulano me cortou, porque fulano me olhou de cara feia, porque fulano me tratou mal. Depois, com o tempo passa, a gente fala assim, qual foi o motivo mesmo dessa dorzinha que eu senti nesse dia? Não lembro. E no outro? Não lembro. No outro. Uma dor por dia, um sofrimento por dia, Chico Xavier falou, né? É um suicídio a cada dia, porque a gente está acelerando o nosso desencarne. O tempo que a gente tem de fluido, porque eu estou queimando energia. A gente não fala assim, não gasta energia com fulano, não. A gente não faz essa expressão. Não gasta energia com essa situação, não. Porque nós estamos realmente gastando energia que nós recebemos do Pai. Nós ganhamos um quantum de energia, cada um de nós. Quando ele resolve, com espíritos muito evoluídos, ele dá lá uma moratória, dá um maisinho. Para a gente não tem isso, não. É tipo, se vira nessa quantidade aí que você vai ganhar. O que você vai fazer com ela? Isso é problema seu. Se você vai ficar dormindo, jogando carta, dominó, levando passarinho para passear, problema seu. A gente tem que entender que foi escolha nossa. Se eu quero pegar minha energia e ficar lá na internet me aborrecendo, no Face, isso é problema meu. Eu estou queimando energia. Mais tarde eu não posso dizer, se eu tivesse um tempinho a mais. Seu tempo era o ideal. Nosso tempo é o ideal. É o tempo que Deus nos deu. Se eu não soube realmente ter responsabilidade para administrar o tempo, porque é um talismã divino, é Ele que me mantém, né? O que me dá vida, é esse tempo quando ele é utilizado de uma forma coerente, no bem. Então é quando começamos a compreender que dentro de nós, a doutrina espírita vai dizer assim, procura dentro de você se reeducar. Como é que eu vou reeducar um comportamento se eu não reeducar antes meu pensamento? Mas eu não controlo meu pensamento. Como assim não controlo o pensamento? Depende. Mas pelo menos você pode começar evitando um determinado pensamento. Não tem receita de bolo. Mas cada um vai aprender a evitar um determinado pensamento. Olha, eu não quero pensar nisso. Jesus me ajuda, meu guia espiritual. Me afasta esse tipo de pensamento de mim.
Eu não quero mais, se um dia eu me afinizei com isso, eu não quero mais não. Eu não quero mais tipo de pensamento. Se um dia eu tive lá o pensamento de desejar mal para o outro e me reuni em grupo para desejar mal para o outro, hoje eu não quero nem mais encontrar aquele grupo. Eu sei o que eu fiz, mas agora isso não me interessa mais não, hein? Eu estou em outra faixa. Vocês reparem que nós mesmos vamos mudando nossos grupos de convivência. Porque as nossas expectativas, os nossos desejos serão outros. Jesus nos falou, buscai e achareis. O que nós estamos buscando? É a doença ou é a saúde? Enquanto eu não me modificar internamente, eu não encontro a saúde. Por isso a gente fala, mas como que a gente faz essa modificação de comportamento? Reestrutura, se reeduca. Quem é o modelo? Nós temos o nosso modelo. O padrão de reeducação nosso é o Cristo. Jesus nos disse como tem que fazer. E está ali. Onde quem quiser. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então eu tenho que me ajustar dentro desse caminho. Se eu começo a estudar as leis morais que Jesus nos deu, e eu começo a perceber que eu estou fora daquela lei, eu tenho que começar a me achegar a essa lei. Lei de amor, justiça e caridade. Então, do momento que eu não tenho harmonia, do momento que eu não tenho amor, eu sou um espírito doente. É isso que a gente tem que entender. Por que tanto dinheiro na sociedade gasto em busca, do mundo, em pesquisas para nos curar? E nós não nos curamos, somos milhões de doentes. Por que interno? Porque quem pode nos curar somos nós mesmos, através do nosso processo de reeducação. Nós precisamos nos reeducar com Jesus. Então a doutrina espírita, ela não só nos esclarece o motivo, as causas das nossas dores, mas também nos consola. A doutrina espírita, ela esclarece e consola. A gente nunca pode esquecer disso. Esclarece sim, quando a gente estuda, a gente compreende, mas nos consola no momento que nos apresenta, por Jesus, o intermédio do Cristo, Deus, como um Pai de amor e misericórdia. Um Pai que busca nos educar. Um Pai que nos oferece sempre uma nova oportunidade. Um Pai que nos ouve quando dentro de nós realmente temos o sentimento, o desejo profundo de sermos diferentes, de sermos melhores. Quero ser melhor. Me ensina, Jesus, a ser melhor. Ela nos consola quando nos traz Jesus com a ideia de médico, de um médico consolador. Um médico que consola nós, espíritos adoentados. Como é que ele nos consola, Como é que esse médico vai nos curar? A gente sempre lembra do médico nos curando. É Jesus que nos cura. Ele passa que tipo de remédio para nos curar? O remédio de Jesus são as leis de Deus. E ele vai passando um a um. Está ali os remédios. Prescrição do remédio do perdão, prescrição para aprender a amar, para ter uma série de situações estão prescritas na lei de Deus. Em todas as passagens do Cristo está ali o remédio. E onde é que eu compro esse remédio? Não compra, A gente pode perguntar, aonde que se encontra? A farmácia, onde estão todos os remédios no Evangelho. Uma boa nova, Jesus nos facultou o Evangelho para buscar essa medicação. Para que a gente reflita sobre cada uma delas e possamos fazer uso. Na passagem do Cristo nos seus Evangelhos, nós sabemos que existem inúmeras curas do Cristo, não é mesmo? Uma série de curas, das mais variadas, mas nós buscamos duas curas. A primeira, a gente lembrou
do paralítico de Betesda, que era um homem, né, um paralítico, que ele passa e faz a cura diante desse paralítico e diz o seguinte para ele: eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, aquele homem já estava no momento de ser curado. Jesus oferece a ele a remissão das suas dívidas. Mas o que ele fala? Vais e não peques mais para não acontecer coisa pior. Somos nós, que muitas vezes, pela misericórdia divina, temos, o plano espiritual nos cura de tantos males que nem sabemos que possuíamos. Quantas situações nossas, não só físicas, mas emocionais, de relacionamento, o plano espiritual nos protege e nos abençoa, que nós nem sabemos. Mas me cabe o quê? Vou e não faça de novo o mesmo erro que você cometia. Qual o erro? Buscar a dor. Ué, e quando é que eu busco a dor? Quando eu sou impiedosa, quando eu minto, quando eu não sou caridosa, quando eu sou orgulhosa, egoísta, vaidosa, quer mais? Quando eu não tenho fé. É assim que eu busco a doença. É assim que eu reforço a minha doença. Toda vez que eu sou dessa maneira. Então, vai e não faça mais isso. A segunda cura que nós buscamos é Jesus, a passagem do cego de Jericó, que se chama Bartimeu. Jesus estava passando com um grupo, né? Ele vê Jesus e começa a berrar Jesus, o pessoal abafando ele, ele joga, né? Tira o seu manto e levanta e vai na direção daquela voz. E ele fala: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele estava lá no caminho. E todo mundo mandando ele ficar quieto, né? E ele continuou berrando, gritando, até que Jesus falou: deixa ele falar, traz ele aqui. Aí vem a população animando: vamos lá, vamos lá. O povo é assim mesmo, né? Para disso, mas depois, faz isso. Então a gente tem que saber, diante de Jesus, como é que vai ser a nossa reação. Então Jesus chegou perto dele e falou assim: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que... Então nós vamos reparar que em nenhum momento Jesus o segurou, o obrigou a caminhar com ele, levou agarrado, nada disso. Ele ativou nele a capacidade de ver. Ativou naquele cego o desejo interno de caminhar com Cristo. Então, da mesma maneira, ao final desse estudo, poderíamos nos perguntar: e se Jesus nos perguntasse, o que tu queres que eu faça? Nós saberíamos o que responder? Depois desse exemplo, né, do Bartimeu, do cego, nós podemos dizer: Senhor, nos faça ver a vida com os olhos de amor, com os olhos de justiça, com os olhos de caridade. Nos faça ver a nossa vida dentro da vontade de Deus e não da minha. Senhor, me faça ver o seu mundo com harmonia. E que dessa maneira, então, todos nós possamos caminhar da mesma forma que Bartimeu, seguindo Jesus. Que Deus nos ampare, nos ilumine com muita visão necessária ao progresso. Graças a Deus.